A história humana, ela acontece em ciclos, e muitos ciclos são arquetípicos. Do nada aparece um grande governante cujo apelo popular é massivo, do nada aparece um grande gênio da humanidade. Essas situações são arquetípicas, e eu hoje me encontro em uma situação arquetípica. De tempos em tempos, um imperador muito inteligente é afrontado por 100.000 soldados, e esse belo imperador inteligente vence os 100.000. Não importa quantos estejam contra mim nesta questão, todos irão perder, porque eu sei do que eu falo, eu comparo livro após livro que eu leio para não errar. Eu já li mais de 500 livros, eu possuo superdotação intelectual. Quem tem acima de 130 pontos de QI, no meu caso 132 pontos de QI, já é catalogado como superdotado intelectualmente, então há poucas chances de eu estar errado nisso. E inclusive hoje eu vou embasar a minha opinião em doutores, em cientistas, não no que eu acho que é, como os meus 100.000 opositores fazem. Ai, que bobagem, anime não dá nada. Ai, que besteira ficar pensando em anime. Anime não pode nos ajudar em nada. Personagens são irrelevantes, não existem na vida real. Será mesmo? Será que é isso que os cientistas dizem? Será que tu não tá sendo um negacionista cientista? Um negacionista científico? Será que é isso que os nossos psicólogos clínicos dizem? Personagens não nada a ver. Será que é isso? Será que não há livros que podem te contradizer e ainda fazer tu passar uma vergonha enorme? Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é aumentar o QI da nação brasileira, é te deixar mais inteligente, e se eu puder contar com o teu apoio, eu queria que tu deixasse nos comentários VVV, vou vencer na vida, ok? A professora Deborah Grenfell, psicóloga e professora titular em Stanford, uma das melhores universidades do planeta, começa o seu livro Agindo com o Poder, conversando sobre a importância de atuar com base em personagens. Lá, ela conta que, após anos estudando o poder e já ter se tornado uma referência na área de poder, ela foi a um seminário com alguém. Este alguém pediu para que os participantes fizessem uma mini palestrinha ali de 3, 4, 5 minutos para apresentar para os colegas de acordo com os temas que eles queriam. Ao final de cada palestrinha, este sujeito que estava apresentando esse seminário perguntou: qual foi o personagem que tu utilizou para fazer essa apresentação aí, para dar essa palestra pra gente? Tu usou o arquétipo do bobo, tu usou um personagem como se fosse um xerife. Como é que tu desenvolveu isso? E aí todo mundo ficou tipo, ué, peraí, eu não preciso imitar papéis, personagens, porque eu já sou uma referência na minha área. Só que aí é que tá. As pessoas acham que estão sendo elas mesmas referências em suas áreas, mas na verdade todo mundo está desempenhando um papel social. Tá todo mundo em uma grande aula de teatro. O mundo social que nós vivemos. Tipo assim, quem é que deu autoridade para um presidente mandar nas leis do país? Não é um grande teatro? A gente meio que não aceita. Ai, a maioria vota e aí agora ele manda. Isso não é um teatro. Os sujeitos que são adversários desse presidente não estão dizendo, eu sou adversário. Não é um teatro. Tudo não é um teatro. Eu não tô aqui fazendo um papel ao gravar esse vídeo. O Thiago Fint, o Pablo Marçal, o Felipe Neto, o Jordan Peterson, o Cristiano Ronaldo, o Olavo de Carvalho, o Lula, o Napoleão Hill, o Elon Musk. Não estamos todos fazendo papéis. Como um artista,
como um ator, como uma atriz. Fazer o papel de interessado por aquela menina que tu acha linda. Fazer o papel de interessado pelo emprego que tu quer. Fazer o papel de destaque na empresa onde tu tá trabalhando pra ser promovido. Fazer o papel de líder porque tu tem pessoas que dependem de ti. Essas coisas não são papéis? São? São, né? Então, o que acontece? Tu e a maioria das pessoas tem confundido muito algo. Tem pensado o seguinte, ó. Eu sou eu e eu não atuo. Eu não preciso desenvolver personagens na minha mente. Eu não preciso ter modelos mentais. Não, porque eu já sou completo, eu já contenho tudo. E a verdade é que não. Se tu for dar uma palestra, é melhor que tu esteja encarnando um personagem para dar uma palestra. Se tu for fazer um filme, é melhor que tu esteja encarnando o personagem para fazer um filme. Se tu for ser presidente e vai falar em público, é melhor que tu fale como um presidente. Meio que não existe esse negócio assim de eu em papéis importantes. Tipo assim, tu acha que o Lula é aquele Lula dos discursos? Tu acha que o Bolsonaro é aquele Bolsonaro dos discursos? Não, esses aí são os papéis, os personagens deles. Tu foi muito enganado porque tu pensou que todo mundo era real, que todo mundo tava sendo honesto e tava sendo... Eles estavam sendo eles mesmos. A verdade é que não tem ninguém sendo eles mesmos. Ninguém vai... Alguma vez tu viu alguém falando sobre suas falhas de caráter, falha moral? Já viu isso acontecer? O único cara, assim, ó, que eu vi fazer isso, falando assim abertamente sobre seus erros e etc, foi o Mário Schwartzman. E todo mundo pensa que ele era doido. Agora, o restante das pessoas não falam sobre suas falhas de caráter. Tu acha que as pessoas não têm falha de caráter? Presidentes, grandes empresários, tu acha que eles não têm vícios, preocupações, ansiedades, etc? É claro que eles têm, pessoal. Só que vejamos bem, como eles estão em um nível de consciência muito elevado, geralmente quem ocupa grandes cargos tem um nível de consciência elevado, o que eles fazem é desempenhar o papel deles da melhor forma possível. O cara tá lá com medo do futuro, com medo que a inteligência artificial roube o cargo dele, mas ele vai poder falar isso pra nação? Não pode. Tu acha que ele vai tremer de medo na frente de seus inimigos, por mais que ele esteja com medo? Não, não é esse o jogo. Não é esse o jogo. Então, eles atuam. Qual é a sacada aqui? A atuação requer material. Para te atuar como, tu deve ter um material de como. Ah, eu vou atuar como um palhaço. Eu vou atuar como alguém sério. Eu vou atuar como alguém respeitável. Eu vou atuar como um personagem. O nosso personagem pode ser a nossa referência de como. Se o Itachi pensa antes de falar, se o Harvey Specter tem uma postura bela ao negociar, se o Ayano Koji fica fazendo networking o tempo inteiro para conseguir vencer no final das contas, se o Light Yagami pensa primeiro nos seus objetivos e faz primeiro as tarefas de acordo com os seus objetivos, tudo isso é como? Tudo isso é material. Tudo isso é muito importante porque tu simula. Então, como eu disse, os 100 mil haters, os 1 milhão de haters estão errados. Eles ficam, tipo, zombando. O cara acha que está em um anime. Não. Pera lá. Tu que tá achando que tá na vida real. Eu tô desempenhando o papel e lidando com o que é real. Que é toda a falsidade, toda a atuação, todo o drama, toda a emoção falsificada. Tudo isso é o real.
que é tu ter consciência de que o mundo é uma grande farsa. Agora, o cara achar que tá no mundo real e negar que existe atuação, que existem personagens, que existem modelos arquetípicos. Isso aqui é a pura infantilização. O cara tá no nível bestial. Bestial. Como assim que alguém não sabia que precisava modelar personagens? Como assim? A história humana é baseada em quem? Jesus Cristo, Sócrates, Confúcio, Lao Tse. A história humana não é baseada em personagens? Esses caras existiram? Existiram. Lao Tse existiu, Confúcio existiu, Jesus Cristo existiu, Sócrates existiu. Mas tu tem acesso a eles em carne e osso como personalidade pra ti? Não. Tu vai ter que ler os livros desses caras. E quando tu lê os livros desses caras, eles vão ser uma espécie de personagem dentro da tua mente. Até nisso, até na construção da nossa cultura, as bases da nossa civilização vêm de personagens. Ou tu acha que o Maomé não é um personagem dentro da cabeça dos muçulmanos? Ou tu acha que Jesus não é um personagem dentro da cabeça dos cristãos? Eu não sei em que tipo de mundo as pessoas que zombam e fazem gracinha vivem, mas certamente é um mundo muito infantil. É um mundo muito baseado em se alguém parece, então é porque é. É um mundo muito baseado na ficção de ai, se alguém aparenta, logo 100% dos casos é. Não há enganação, não há manipulação, não há simulação, nada. Não. O cara é sério, então ele é sério. Ele não tá imitando um personagem. Detalhe, é claro, aqui todo mundo pode criar seus próprios personagens, tá? Eu gosto muito mais de me basear em personagens que eu conheço. Sejam personagens da grande literatura, como por exemplo um Raskolnikov, personagens de anime, personagens de seriados. Eu prefiro muito mais me basear neles, mas nós não precisamos nos limitar. Cada um aqui pode inventar o seu próprio personagem, com as características que quer. Ele fala menos, ele fala mais, ele é mais ousado, ele caminha por aí com uma postura de pessoa que tá pronto para negociar 300 milhões de dólares em uma ligação. Ele responde as pessoas na lata, ele ouve e fica quietinho pensando. Ele faz planos, ele age de forma imprudente. Tu pode escolher, tu tá no controle do teu personagem. Tu só precisa saber as habilidades que tu quer, para então desenvolver um comportamento em cima dessas habilidades. É basicamente isso, e é muito simples, real e efetivo, e as pessoas jamais vão desconfiar. Muito pelo contrário, na verdade, a Débora aqui conta que quando os palestrantes tentavam ser eles mesmos, o que acontecia é, eles não conseguiam ser tão autênticos. E aí, quando os palestrantes começaram a entrar no personagem, não, meu personagem é um xerife, eu vou colocar até as botas de xerife, vou apresentar e fazer sinal de arminha enquanto eu apresento. Quando as pessoas entraram no personagem, aí ficou autêntico. Aí sim, agora esse cara tá na praia dele. Então, muitas vezes o nosso eu anula e faz a gente não parecer tão autêntico, porque a gente fica se preocupando com um detalhezinho minúsculo que o personagem não, entendeu? O Dr. Jordan Peterson, um dos intelectuais mais famosos e polêmicos do planeta, PhD em psicologia clínica, que a maioria da humanidade, assim, ela não tem 1/3 de conhecimento sobre a psique humana, igual Peterson, disse dentro desse livro. Isso que eu vou te falar são palavras dele, tá? Ele disse que as narrativas são feitas pra gente captar a personalidade ideal.
Pensa no seguinte, ó. Dentro de uma narrativa, há um herói e um vilão. Há um sábio e um tolo. Há alguém que se ferra muito e alguém que se dá muito bem. Dentro da estrutura narrativa, nós conseguimos aprender, captar elementos da personalidade do vencedor e do perdedor. Isso melhora a nós mesmos. Lá na antiguidade a gente tinha os teatros gregos. Eu não sei se tu sabe, tu fica só no YouTube o tempo inteiro, só no TikTok, só na televisão o tempo inteiro. Lá na Grécia Antiga, o teatro era como se fosse a nossa televisão, tá? Então, eles viam as peças de teatro. E essas peças de teatro chamavam-se tragédias. Por quê? Porque eram histórias de um pobre coitado se dando mal, alguém maldoso fazendo besteira se dando muito mal. Então surgiu um termo chamado catarse. Quando a gente vai lá assistir o teatro grego, acontece uma tragédia, a gente observa, se sente angustiado e pensa: meu Deus, poderia muito bem ser eu nesse erro. E o que acontece? A gente teve uma catarse, uma purificação na alma. A gente comparou que o otário agiu como otário e teve tratamento de otário, e que a gente poderia agir igual ao otário e ser tratado igual ao otário, e portanto a gente não agiria igual ao otário. Isso é catarse. As tragédias gregas que contam historinhas ruins de pessoas se dando mal é para te observar aquilo e tu não praticar na tua vida. Por exemplo, tá um rei governante supremo com todo o poder militar do universo e aí tu faz uma piada de mau gosto com ele. Ele só diz o seguinte: tirem-no daqui, joguem-no aos leões. Ele tem esse poder infinito. Agora, qualquer pessoa que vê uma tragédia assim vai pensar: nossa, eu não posso fazer piadinha com o governante supremo, com o rei, porque vai dar ruim pra mim, ele vai me jogar nos leões. Então, quando tu tiver com o rei, tu não vai fazer essa piadinha. Isso é catarse, filosoficamente falando, tá? Já o Jordan Peterson, ele usa a palavra narrativa no sentido de que todas as grandes histórias da humanidade, tipo Bíblia, Alcorão, Bhagavad Gita, agora eu esqueci o nome dos outros textos sagrados, mas há alguns textos sagrados que contam histórias. Histórias mitológicas também, mitologia grega, mitologia nórdica, etc. Esses grandes textos sagrados da humanidade, eles sempre revelam uma característica ruim e uma boa. Então, as narrativas vão nos ensinando: olha, isso aqui vai ser bom se eu fizer. Isso aqui vai ser ruim se eu fizer. Nesse sentido, o Jordan Peterson fala que essas histórias são provenientes das pessoas observando comportamentos humanos, falhos e bondosos, e registrando isso. A nossa espécie, querendo ou não, ela é muito nova no planeta, mas ela é muito antiga em termos individuais. Tu acha que tu pode... A tua sabedoria... Tu tem 20, 30, 40 anos, 50 anos aí. Tu acha que tu pode competir com 100 mil anos de história? Tu acha que tu pode competir com 13 mil anos de história? Tu não pode. A nossa civilização vem notando os padrões, anotando certas características há muito tempo. Não só anotando, tipo, nos livrinhos. Também há toda uma tradição oral e comportamental dos nossos ancestrais, que nos fizeram, é claro, ser os número 1 do planeta em termos de poder, potência, inteligência, etc. Porque não adianta nada tu ter um cérebro incrível e conseguir criar uma bomba atômica se tu estiver sozinho. O leão vem e te come.
Não adianta nada, entendeu? Então tu tem que ter uma série de comportamentos preventivos, sociais, etc, para sobreviver na floresta, para a gente conseguir chegar no ponto que a gente chegou. Então, a humanidade foi muito boa em observar padrões. Aquele sujeito lá tá vivo? Show. Os que morreram a gente não viu o padrão. Então, a gente imitou os que ficaram vivos, aqueles que sobreviveram, aqueles que foram às vezes covarde, às vezes corajoso. Mas pode ver, existem muitos e muitos padrões que se repetem compulsivamente na sociedade. Eu não sei quantas pessoas estão morrendo atualmente por obesidade, mas é claramente um comportamento de sobrevivência, comer o máximo possível para sobreviver. Isso é claramente um comportamento que já na nossa linha do tempo já não faz mais sentido, né? Comer compulsivamente para estocar energia, até porque tu come infinito. O que acontece é, na verdade, as mortes por obesidade superarem as mortes por fome. Isso já é uma realidade, se eu não me engano. Já tem mais gente morrendo por comer demais do que por não comer. Então, existem muitos fatores culturais, genéticos, ancestrais que moldaram o nosso comportamento. E o Homo sapiens é bom em entender o que vai nos deixar vivo e o que não vai nos deixar vivo. Logo, logo a gente supera esse problema da obesidade, logo, logo já a roda do tempo passa por cima disso e quem ficar vivo vai ficar de padrão. Mas enfim, eu quero que vocês entendam aqui que as narrativas, elas vão dar o material, o como vocês agirem. Por quê? Porque assim, se tu tiver ao lado de um gênio e ver esse gênio agir, talvez tu não consiga produzir material suficiente. Vamos supor que tu tá lá, sei lá, do lado do Donald Trump, ele tá fazendo uma negociação de 300 milhões. E ele diz assim, ó, eu quero isso, nisso e nisso e nesses termos e tal, tal, tal. Tu observando aquilo vai dizer, não, ele só pediu. Só que dentro da mente do Donald Trump ele pensou, nossa, a gente tem restrições estaduais, a gente tem que enfrentar um contrato muito difícil, o mercado de ações está assim, assim, assim. Então ele faz todo um cálculo mental que fica de fora para o observador. Então tu só consegue captar as coisas mais superficiais. Ah, ele usou essa velocidade de fala, essa entonação de voz, essas palavras-chave. Mas todo o universo mental do Donald Trump para fechar essa negociação ficou de fora. Qual é o lance aqui? Livros e narrativas não deixam isso de fora. Em muitos momentos a gente vê os personagens pensando. Ele tá pensando, eu vou fazer isso para conseguir isso, eu vou fazer aquilo para evitar tal coisa. Quando a gente consegue este como agir, com base também nos pensamentos e sentimentos do personagem, a gente fica mais sábio. A gente compara o que a gente faria com o que o personagem faria. E se a gente tiver o mínimo de racionalidade, a gente vai pensar, pô, o que o personagem faria é melhor, então vou apostar nele. O que eu faria é melhor, então vou apostar em mim. Essa é a lei do contraste. Tu só enxerga o preto porque tu sabe o que é o branco, o azul e o vermelho. A consciência surge do contraste. Então, o que eu faria seria isso, o que o personagem faria seria aquilo, quem é o melhor, compara, mais sabedoria. Agora eu vou te falar uma coisa que soa óbvia demais, que todo mundo vai dizer, ai, Mr. Óbvio, está falando óbvio de novo, mas que por um diabo de uma razão desconhecida, ninguém faz. Vejamos bem, os gostos pessoais tendem a ser tanto melhores quanto mais tempo tu contempla o excelente. Se, por exemplo, tu fica tempo demais assistindo, ouvindo funk, assistindo BBB, comendo porcaria, o que acontece é,
Tu não consegue contemplar uma música clássica, tu não consegue ler um livro clássico, tu não consegue comer saudável. As porcarias tornam-se mais estimulantes do que é excelente. O excelente, ele tem que ter uma preparação, um refino do teu cérebro para te conseguir entender. Em outras palavras, tu tem que passar tempo com os gostos excelentes, senão tu não vai criar um refino neural para apreciar o belo. Vamos supor que o dia inteiro tu fica assistindo BBB, eu não sei o que as pessoas normais assistem. A verdade é essa, não faço ideia, mas tu fica assistindo o Jornal Nacional, BBB e TikTok. Se tu tentar ler um livro, o que vai acontecer? Ai, que tédio, não tem estímulos visuais. Ai, que tédio, não tem estímulos sonoros. Ai, que sono. É isso que vai acontecer. Agora, o que acontece quando uma pessoa como eu tenta assistir um BBB, um jornal, uma novela, um TikTok? Aí acontece comigo. Ai, que tédio, não tem nem informação nessa porcaria. Que lixo. Como é que as pessoas se entregam pra isso? Entendeu? Tipo assim, pra te apreciar o que é refinado, tu precisa tempo fazendo o que é refinado. Se a vida inteira tu assistiu personagens com a única interpretação de quero me divertir, tu não vai conseguir captar o que eu tô dizendo. Não de momento. Porque tu não vai entender o que é observar características, introjetar em si próprio e se melhorar como ser humano. Por isso que é tão óbvio pra mim o que é ridículo pra um palurdo. Aprender com um personagem, óbvio pra mim. Eu passei anos refinando o meu sistema neural pra entender características, transmutar o equivalente mentalmente em características em mim mesmo e melhorar como ser humano. Eu passei anos fazendo isso. Agora o palurdo passou anos pensando no seguinte, ó. Anime, anime, Whindersson Nunes, É por isso que o palurdo, quando eu falo dá pra aprender, dá pra melhorar, acho que tá no anime, É isso que acontece porque não tem um refino neural. A pessoa é incapacitada e ela não percebe a sua incapacidade. E a única forma de mudar isso é experimentando. Eu não posso convencer o sujeito com palavras. É óbvio, é visceralmente óbvio que uma pessoa pode melhorar com personagens. Mas se a pessoa a vida inteira usou personagens como um refúgio para rir, para entretenimento, não sei o que, nunca soube que existia um termo chamado catarse, nunca ouviu falar em psicologia clínica, o que ela vai pensar quando eu digo que dá para aprender com um personagem? Isso soa ridículo, nada a ver. Não, textos sagrados não existem, isso aí é pura besteira, ficção. Por quê? Porque a pessoa não passou tempo refinando o seu cérebro. A pessoa não passou tempo fazendo o óbvio. Ela passou tempo no funk, no TikTok, com uma mentalidade errada. Então o que acontece? 1 milhão de soldados contra Thiago. Thiago vence mais uma vez tendo razão. Ai, tem um monte de gente rindo de ti, Thiago. Sabe o que fizeram com Jesus? Cuspiram nele, riram dele. Não que eu queira me comparar. Eu sou um ser humano assim, ó. Eu sou do nível sub-humano quando a gente compara com Jesus. O cara mais incrível de todos. Agora, se fizeram isso com Jesus, então podem rir de mim, O que foi uma pessoa muito mais importante do que eu foi zombada. Eu não tenho relevância nenhuma perto de Jesus. Isso é uma coisa óbvia.
Então, querem zombar? Querem dizer que, tá errado, hahaha, anime, vive em anime, ficção, arquétipo não existe. Querem fazer isso? Pois façam. Pra mim fica feio pra todos vocês. Vocês que estão se auto-zoando porque vocês estão no erro. Seria como 100 mil sujeitos chegarem em mim e dizerem, hahaha, drogas são muito bom. Pois, mais uma vez, drogas são ruins. Vocês perderam, são 100 mil bobos, entendeu? Pra mim é a coisa mais fácil e natural do mundo lidar com gente chula, lidar com palurdo, lidar com energúmeno. Por quê? Porque eu já li mais de 500 livros. Eu possuo superdotação intelectual, então a minha capacidade de assimilar informações é super-humana em alguns casos. Tem gente muito melhor que eu nisso, com um QI muito maior e tá tudo certo. Conheço alguns gênios aqui na internet e acho incrível, maravilhoso o trabalho deles. Mas a questão é que o brasileiro médio não tem esse poder informacional. E o que acontece quando eles veem alguém desta estatura, por eles estarem nessa estatura, eles só enxergam os pés. E aí eles tiram as conclusões deles, ao invés de perceber que, opa, existe um colosso na frente. Não, estou vendo apenas uma bota, é o tamanho de uma botinha ali. Meus caros, notícia triste, o Clube dos Imperadores vai encerrar suas vagas. E, infelizmente, eu não vou abri-lo novamente. Quem quiser saber mais a respeito, clica no primeiro link da descrição.